Boa noite. Hoje vamos iniciar mais uma reunião de supervisão acadêmica com os supervisores, com a professora mestre Cristiane, médica de família e comunidade, que vai falar sobre saúde do homem. Então, pode começar, Cristiane, com você. Boa noite, pessoal. Alguns aqui já me conhecem, né? Então, não preciso de muitas apresentações. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre saúde do homem. O objetivo dessa conversa é oferecer uma visão panorâmica sobre saúde do homem no Brasil, para a gente poder refletir sobre o papel do profissional de saúde e também discutir algumas estratégias de abordagem. Por que o Brasil precisa de uma política de saúde do homem? Há muito tempo, o Brasil, o sistema de saúde brasileiro, ele precisava dar uma resposta para essa metade esquecida da sociedade, né? E com a implementação da política nacional de saúde, de atenção integral à saúde do homem, foi um passo estruturador em respostas às necessidades desse segmento. A política ela foi instituída em 2009. Eu não poderia deixar de falar essa frase: homem não vai ao BS, até porque eu fiz um estudo sobre isso em 2020. E assim, essa frase ela parece estar implicada em uma espécie de naturalização da cultura de que o homem não quer cuidar da sua própria saúde. Ele não procura os serviços de saúde. No Brasil, há um cenário cultural calcado numa cultura machista, fortemente incidente sobre a sociedade brasileira, que segundo o qual homem macho não precisa de médico. A gente já escutou muito isso por aí. Também tem um conceito de masculinidade hegemônica, né? Que se traduz na representação de uma imagem de força, virilidade, sexualidade e autossuficiência, que oculta a vulnerabilidade, influenciando o homem a não falar sobre a necessidade de cuidar da sua saúde. Morbidade e mortalidade precoce. Ao não pedir ajuda, o homem entra num grau de morbidade e mortalidade precoce, exatamente porque ele não consegue pedir ajuda para ser cuidado. A preposição da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem visa qualificar a saúde da população masculina na perspectiva de linhas de cuidado que resguardem a integralidade da atenção. A instituição da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem foi um importante avanço para o enfrentamento dessas situações, né, que o homem se encontrava, visto que o objetivo era facilitar
ampliar e melhorar os serviços prestados. A efetivação dessa política é um grande desafio do ponto de vista dos processos formativos na área da saúde, e também na consolidação dos protocolos na prática cotidiana das equipes de saúde. Segundo Gusso, em 2012, ele disse que havia uma necessidade de se aplicar estratégias ou incorporar os homens no sistema de saúde, e que os agravos e na política, né, nacional de atenção integral à saúde do homem, disse que agravos poderiam ser evitados caso os homens realizassem com regularidade as medidas de prevenção primária. Há uma necessidade de fortalecer e desenvolver estratégias que visem reduzir a morbimortalidade masculina, reconhecendo as suas especificidades e dificuldade em consonância com a política de saúde do homem. É de fundamental importância que as equipes de saúde tenham um olhar ampliado sobre as condições da população, em especial do homem, para que haja o planejamento das ações em saúde. Os profissionais, eles identificam a dificuldade dos homens em procurar as UBSs, mas eles não reconhecem suas reais necessidades de saúde e eles acabam naturalizando essa situação. Com isso, eles não desenvolvem ações de busca ativa e para esse público-alvo, né? E eles acabam restringindo as atividades alusivas ao Novembro Azul. Por que os homens adoecem e morrem mais cedo do que as mulheres? Essa é uma pergunta, né, que a gente pode pensar que o retardamento no cuidado da saúde masculina traz consequência e agravamento nas morbidades, né? E é uma situação que poderia ser evitada se os homens procurassem e realizassem com regularidade as medidas de prevenção primária, que isso aí, esta piora, né, da saúde deles, poderia ser evitada. A violência, no sentido amplo, deve ser compreendida como determinante dos indicadores de morbimortalidade por causas externas em todas as suas dimensões, a saber, acidentes por transportes, agressões, lesões autoprovocadas voluntariamente e também por suicídio. 15% do total de óbitos do sexo masculino ocorridos em 2021 foram por causas externas, né? Isso apresentou uma parcela significativa das mortes nas pessoas do sexo masculino no Brasil, e alguma delas foi por acidente de trânsito, homicídio, suicídio, afogamentos, quedas, entre outras.
E a estatística mostra que os homens solteiros, jovens, com poder aquisitivo mais baixo, escolaridade mais baixa, são os mais afetados, né? Por isso, destaca-se a necessidade de intervenções específicas para reduzir esses índices. O homem, ele é mais vulnerável à violência, né? Seja como autor, seja como vítima. Os homens adolescentes e jovens são os que mais sofrem lesões e traumas devido a agressões. E as agressões sofridas são mais graves e demandam maior tempo de internação em relação às sofridas pelas mulheres. 75% das enfermidades e agravos dessa população está concentrada em 5 das grandes áreas, especialidades, como cardiologia, urologia, saúde mental, gastroenterologia e pneumologia. Em relação ao tabagismo, os homens usam cigarros também com maior frequência que as mulheres, o que acarreta maior vulnerabilidade às doenças cardiovasculares, câncer, doenças pulmonares obstrutivas crônicas e doenças bucais, entre outras. O impacto do tabagismo no perfil morbimortalidade reforça o papel dos hábitos entranhados na vida do homem, né? Indicam que a gente tem que ter uma abordagem voltada, né, para esse gênero, que também considera que a influência direta da sociedade sobre as mortes e os agravos são evitáveis. O alcoolismo, né? A gente sabe que os homens iniciam precocemente o consumo de álcool e também tendem a beber mais e a ter mais prejuízos em relação à saúde do que as mulheres. Geralmente, os jovens, até para se firmar, né, tem muito essa questão, eles começam a beber mais cedo, né? E uma coisa puxa a outra, né? Porque bebe, fuma, e aí para passar para outras drogas também é só um pequeno passo, né? E assim, em relação às doenças do aparelho digestivo, as doenças no fígado por alcoolismo, elas são responsáveis por 70% das mortes dos homens entre 25 e 59 anos. E 46% é devido ao consumo alto de álcool. População privada de liberdade. É uma consequência da maior vulnerabilidade dos homens à autoria da violência, né? Grande parte da população carcerária no Brasil, ela é formada por homens. Como a gente percebe que questões como o uso de álcool muito precocemente, a gente também percebe que outras atitudes, elas refletem nas nossas escolhas, né? Normalmente, se a pessoa está num bar bebendo, por coisas mínimas, acontece uma briga, e dali
um pode matar o outro. Isso aí a gente vê que é muito frequente ainda, né? Não só isso, né? Os homens também, muitas vezes, eles são mais facilmente, ou não sei se facilmente, mas com maior frequência recrutados para trabalharem, né, no ramo da droga, do tráfico, né? Então, o homem também tem essa característica, né, que deve ser observada por nós. Pessoas com deficiência. A crença na invulnerabilidade masculina é dissonante em relação à deficiência física ou cognitiva, o que leva o deficiente a ser mais vulnerável à violência e exclusão. O total de deficientes são 11 milhões. 11 milhões são homens, dos quais 1,5 milhões são deficiência mental e 900 mil são deficientes físicos. Adolescência e velhice. Os adolescentes, homens, são o principal grupo de risco para mortalidade por homicídio na população brasileira. Até os 25 anos são os que mais morrem por questões violentas, né? Por homicídio. E na velhice, os homens são levados a procurar uma ajuda médica, mas assim, já é uma ajuda secundária e terciária, né? Já tem quadro de muitas vezes irreversíveis do adoecimento. Direitos sexuais e direitos reprodutivos. É necessário conscientizar os homens do dever e do direito à participação no planejamento reprodutivo. Antigamente, tinha-se a ideia de que essa parte de planejamento reprodutivo era só papel da mulher, né? O que não é verdade. Isso também não é só um direito, mas é um dever do homem, né? Participar do planejamento reprodutivo. E não deixar somente a cargo da mulher, que já tem muitas outras coisas para fazer. O papel do profissional de saúde. Qual tem sido o papel do médico ao abordar os homens? Como os homens lidam com sua vulnerabilidade? Eles percebem? Essas perguntas, gente, são perguntas para a gente reflexão, tá? Não com o intuito da gente excluir a responsabilidade que o homem precisa ter sobre suas escolhas e sobre seus comportamentos, mas propor um debate sobre como levar esses homens a perceber, se perceber como autor e também como alvo de seus atos. É necessário articular, junto com as equipes de saúde, um plano que busque trabalhar com os homens fatores associados aos seus comportamentos, né, para que o seu comportamento seja debatido e problematizado também. Os homens, né, eles encontram algumas barreiras no acesso e uso de serviço em atenção primária à saúde. A gente pode citar as barreiras socioculturais e depois eu vou falar da outra, senão eu vou misturar o negócio. E as institucionais.
as barreiras socioculturais, né, a gente pode citar estereótipos de gênero, né, que é aquele estereótipo do homem que é invulnerável, em oposição à fraqueza denunciada pela procura do serviço de saúde, né? Tem essa barreira dele mesmo, o homem não fica doente, né? Tem o pensamento mágico também, que refere à crença e práticas que não tem embasamento nenhum em lógica ou em evidência científica, né? Mas, assim, é mais as questões culturais, percepções pessoais, e aquela conversa, assim, eu não sei se alguém já escutou, tem gente que nem a palavra câncer não fala, ai, aquela doença ruim, menino fulano tá com a doença ruim. Ou então, também, se você falar de doença, pode atrair, né? Em consequência, né, uma coisa vai puxando outra, o homem fica com medo, o homem tem medo de descobrir doenças, ele tem o papel de provedor, ele tem o papel de cuidar. Então, assim, não estou sentindo nada. Se eu for no médico, vai que eu descubro alguma coisa. Estava quieto, não sei por que foi mexer. Tem essa questão, né? E o homem, no papel de provedor e no papel de cuidar também, ele quer negar as suas emoções, negar a dor, né? Porque na cabeça dele, isso aí ele vai parecer mais feminino se ele demonstrar essas fragilidades. Os homens vêm pouco à consulta, né? Agora eu estou falando das barreiras institucionais. Os profissionais de saúde não aprendem como abordá-los, né? E o sistema de saúde ainda não os vê. Portanto, se eles não são vistos, não tem como aplicar as estratégias para atraí-los ou para incorporá-lo no serviço, entendeu? Porque ele não consegue. Você nem sabe trabalhar com eles, né? Estratégia de comunicação nas UBSs não privilegiam os homens, né? O que é isso? Muitas vezes a gente vai à unidade básica de saúde e a gente observa que é um ambiente mais feminilizado. A gente vê pôsteres fazendo chamamento para alguma ação voltada à saúde da mulher, à saúde da criança, à saúde do idoso, e poucas vezes a gente vê ações, né, voltadas para a saúde do homem, assim que a gente entra. É um ambiente que não é muito acolhedor nesse sentido. Muitos homens também são até criticados, né? E julgados quando, por exemplo, eles vão levar filho no médico. A primeira coisa, cadê a mãe? Se eu devia estar trabalhando? Então, assim, e muitas vezes esse homem, ele não é um trabalhador, ele é autônomo, ele tem liberdade de horário, então, né? E assim também, nem deveria ser questionado, né? Isso aí não é... Ninguém é fiscal do serviço dos outros, né? Então, isso aí a gente nem deveria
Isso tudo é despreparo mesmo, sabe? Possíveis inadequações dos serviços de saúde, horário de funcionamento, muitos, né, já tem aquele preconceito mesmo, eu não vou tratar de ir no médico na hora do meu trabalho, mesmo que eu pegue atestado, porque mostra uma vulnerabilidade, né? Então, esse horário, talvez, se ele fosse estendido ou flexibilizado, poderia, né, ajudar mais nessa questão. Dificuldade de acesso, profissional mulher realizando exame físico, muitos têm receio, né? Fizeram um trabalho lá no Rio Grande do Sul, que as mulheres, as médicas, né, fizeram primeiro um grupo de roda de conversa e tal, e essas mesmas mulheres depois foram atender esses homens que participavam desse grupo, e eles estavam bem mais conscientes da importância, por exemplo, do exame de toque, né, que é um tabu. Então, assim, tudo, se a gente se prepara, se a gente como se a gente preparasse a terra antes, né? É mais fácil a gente semear e crescer e dar bons frutos, né? Algumas estratégias de aproximação que a gente pode fazer, né, no dia a dia, que seria atividades em sala de espera, atividade extramuro, ou seja, a gente ir até o homem. O que a gente tem aqui na nossa no campo aqui que a gente trabalha? Tem uma fábrica de tijolo, tem uma fábrica disso, onde tem um número maior concentração de homem. Então, vamos lá fazer uma atividade. Grupos reflexivos, faz pequenos grupos de umas 12 pessoas, mais ou menos, e conversa sobre um determinado tema, dias temáticos também, também é interessante, né? São estratégias para a gente tentar trazer esse homem para perto, né? Para perto da unidade. Uma curiosidade aqui. O Novembro Azul, ele surgiu em 2003 na Austrália. 2 amigos optaram por deixar crescer seus bigodes ao longo do mês de novembro, com o intuito de arrecadar fundos para as pesquisas relacionadas ao câncer de próstata. E essa atitude que eles tiveram, né, nesse mês de novembro, né, reverberou não só na Austrália, mas assim em outros países também. Aqui no Brasil também isso aí foi muito forte, né? E eles escolheram o mês de novembro e a cor azul para, digamos que, representar o homem, porque a gente já tinha o Outubro Rosa. O Novembro Azul, gente, ele é fundamental na conscientização
sobre a saúde masculina e na prevenção também do câncer de próstata, né? A campanha, ela tem alguns pontos chaves, né, que são importantes, como o diagnóstico precoce, né, que fala da importância dos homens fazerem exames com frequência, de forma regular, né, não deixar a saúde para segundo plano. Redução da mortalidade, né? A campanha contribui para reduzir a mortalidade e também qualquer coisa relacionada à doença, não só o câncer de próstata, e também oportunizar mais homens a receber tratamento. Conscientização sobre a saúde masculina, não só falando de próstata, né? Porque normalmente quando a gente fala de Novembro Azul, a gente remete só à prevenção de câncer de próstata, né? Mas falar da importância de ter uma vida saudável, praticar exercícios físicos, ter uma alimentação saudável, cuidar da saúde mental também, combate ao estigma, né? O Novembro Azul, ele tem um papel fundamental na desmistificação dos tabus, né, que ainda existe hoje, que isso aí é muito forte. E mostrar que a prevenção e a saúde são prioridades, né? E também solidariedade e mobilização social, ou seja, todos, homens, mulheres, a sociedade em geral se junta, se une em torno de uma causa, né? Conseguem arrecadar fundos, né, para pesquisas e também para apoiar pacientes em tratamento. Considerações finais. Há um desafio, né, que nós temos de produzir novas abordagens para essa população, contribuindo para a melhoria dos indicadores e também para que a gente consiga reduzir a morbimortalidade nessa população. Parabéns, Cristiane, bem legal esse tema. Eu estou com um aluno de TCC agora, que ele está fazendo este trabalho com homens, né? Tirando do Novembro Azul, levando ele para essa barreira administrativa que é o terceiro horário. O homem só vai consultar no terceiro horário na UPA, né? Eles geralmente não querem sair do trabalho para fazer isso. Aí estamos tentando iniciar o pré-natal do homem, né? Porque eu acho que o caminho, você até falou ali, para os nossos médicos supervisionados, né? Para os médicos do programa, que estão fazendo a pós também, e a gente está lá na parte de comunicação e saúde, né? Então, usar a mulher, já que se diz que é muito, muito feminino, né? Unidade, muitos livros falam isso, né? Usar a mulher para trazer o homem, né? E nada mais interessante do que trazer ele inicial pelo pré-natal do homem, para ele ver que tem outras coisas ali também, além do Novembro Azul. E é muito difícil. Sabem que existe, né? Muito, muito. Não querem, acham que não é função deles estar lá. Ela está sofrendo bastante, mas para os médicos que estão no programa, lembrar que a comunicação em saúde ela é muito importante para isso, né? Para criar vínculo,
ver o que está acontecendo ali, ver as barreiras, será que são só barreiras administrativas mesmo, né? Ou essas comuns que estão dificultando a saída. E, lógico, priorizar outros meios para fazer isso. Algumas unidades do interior fazem o terceiro turno. Em Porto Velho é muito difícil. Então, muita gente aí está invisibilizada para esse atendimento, né? Mas é uma boa oportunidade de reflexão para os médicos que estão sendo supervisionados aí, para eles verem se essa população está invisibilizada, se eles estão atendendo só os idosos, né, que têm tempo para ir, e essa população jovem adulta de homem não está indo lá. Então tem que ver se isso está acontecendo mesmo. Eu acho que é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu falar um pouquinho também. Olha, deixa eu falar um pouquinho, eu não falei quase nada. Olha, quando eu fiz o mestrado e eu coloquei o questionário, né? O que eu pude observar é que a maioria dos profissionais das equipes de saúde, eles não conheciam a política, nem sabia que tinha. Ou talvez soubesse, mas nunca tinha lido, assim, para entender quais são as especificidades dessa política, né? Porque muitas vezes aí a gente fala assim, mas o que eu posso fazer como médico no meu consultório? A gente já abordou questões como violência, abuso de álcool, abuso de cigarro? Muitas vezes não. Não da forma como acho que deveria. Né? Às vezes a gente fala, para de beber, porque senão não sei o que, não sei o que. E não é assim, são coisas que a gente tem que ter outro tipo de pensamento. E assim, né? Antes de mais nada, eu acho que também o ambiente tem que estar voltado também para o homem. Os cartazes que eu já vi só falam Novembro Azul. Pode me corrigir se estiver errado. Sempre tem algo sobre amamentação, a mulher isso, a mulher aquilo, então criança, idoso. Mas para o homem a gente não vê tanto, sabe? Então, assim, eu não estou defendendo aqui o homem, coitadinho, não. Ele não pode, a gente não pode excluir a responsabilidade do homem sobre suas escolhas e sobre seus comportamentos. Mas, assim, os homens morrem 7 anos mais cedo que as mulheres. De cada 3 mortes de adulto, 2 são homens. E os jovens morrem muito mais cedo, porque são a maioria, né, assim, inconsequente, né? Bebe, começa a beber cedo, às vezes tem a questão cultural. Antes eu acho que, agora eu não vejo tanto, mas eu lembro quando eu era menor, pais, assim, molhar na chupeta cerveja e dar para o filho, entendeu? Então, assim, é uma cultura, né, que a gente tem que é uma cultura muito machista, né? O homem, para se firmar, precisa beber, precisa fumar, e com isso tem as consequências, né? Desde dirigir, né? Sem habilitação também, tem várias coisas aí. E é um público que não é muito assistido, né? Pela atenção primária. Quando eles vão se tratar, já é atenção secundária ou terciária, que daí eles ficam mais tempo internados e gastam mais. Se fosse na atenção básica, não seria tão mais caro, né? Eu estou falando assim
prevenção é muito mais barato, né? Financeiramente e também de consequências das doenças, né? Eu acho que é uma boa oportunidade de refletir, quando vocês forem falar com os médicos supervisionados, de trazer esse homem para consulta. Por quê? Que nem você falou, né? A gente tem doenças específicas, né? Lá. Por exemplo, o Novembro Azul. E quando vai no Novembro Azul, acaba indo mais pelo câncer, pelo menos na unidade quando eu estava, né? Eles iam pelo câncer de próstata mesmo lá e não queriam fazer outras coisas. A gente que aproveitava para fazer. Mas colocar eles em primeiro plano, querendo ou não ali, né? Se essa unidade não está atendendo tanto, então eles estão doentes em outro local e vão aparecer pior. Lembrar que no Setembro Amarelo tem a população adulta masculina jovem que precisa desse atendimento, não são só pessoas que já têm diagnóstico, né? Ir atrás, fazer essa busca ativa. E assim, nas pesquisas que eu fiz, Arlindo, os homens, índice de suicídio em homem é maior do que nas mulheres também. Então, mais do que nunca, a gente Principalmente tem... homens adultos, né? Exatamente. Refletir, ver o que está acontecendo na unidade onde vocês estão trabalhando, né? Pensando nesses médicos assistencialistas. E quem sabe pode até virar o plano de intervenção deles, né? Quem está na pós-graduação aí, já que não está tendo tanto, então vamos fazer essa busca ativa e fazer como trabalho de conclusão de curso da pós-graduação que eles estão aí reclamando Deus e o mundo. Acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Parabéns, Cristiane. Gente, parece que não tem ninguém, né? Parece que só dá nós dois aqui, né? E já já a gente tem reunião de departamento. Então, descansar para ir. Tchau, tchau. Até próximo mês ou durante o mês quem tiver com alguns problemas. Ok. Tchau, Janai. Tchau, Fábio. Tchau, tchau. Tchau.